Que o paz de Jesus habite, ilumine o coração dos queridos irmãos. Lembrando que o coração não é apenas uma grande engrenagem do casa de máquina do corpo, é também um cérebro que faz pulsar muito daquilo que o Espírito emana para seus trilhões de filhos que movimentam essa perfeita máquina chamada corpo físico. E hoje eu quero falar sobre uma palavra de duas letras, pequena e talvez a maior em poder. Eu quero falar do fé. Fé, em minha opinião, é o virtude ou atributo muito pouco compreendido pelo ser humano encarnado no terra. Desde que essa estrela começou a ser populada por espíritos ou algum desenvolvimento intelectual, se deu, através das religiões, uma conotação ruim para o fé. Quando tínhamos vários deuses na concepção humana, falávamos sobre a crença nesses deuses. Quando passamos na concepção humana a ter apenas um Deus, o fé passou a ser ou crença nesse único Deus. Mas se eu disser que muitos daqueles que pelo homem é chamado de criminoso são homens de muita fé, isso faz sentido para vocês? É uma pergunta. Faz sentido o líder de uma grande organização criminosa que massacra muitos, escraviza muitos, ser um homem de muita fé? Uma fé perturbada, né? Mas sim. Precisa redirecionar a fé para o entendimento correto. Por que perturbada? Perturbada no sentido de desequilibrada mesmo. Assim, porque fé é você ter fidelidade e confiança Em quê? em algo. A fé verdadeira é fidelidade e confiança em Deus e nas suas leis. Aí O que é perturba-se por Deus? ter fidelidade a si mesmo e às suas próprias concepções. Então você tira Deus do centro e se coloca no centro. Será que é possível separar Deus do Espírito? Se Deus é onipotente, onisciente e onipresente, Ele é tudo. Você é parte disso. Eu sou parte disso. Se eu tenho fé em mim, eu tenho fé em Deus. Se você tem fé em ti, você tem fé em Deus. Se o comandante de uma organização criminosa tem fé em si e nos seus, será que isso não é fé ou é uma fé de pouco equilíbrio? Entendo o ponto.
Mas eu diria que precisamos de ressignificar o conceito de fé, porque quando nossa fé é em Deus, como popularmente se diz, nós delegamos a Deus a responsabilidade sobre o êxito. Nós diminuímos nosso esforço. Nós esperamos o milagre da forma que o homem aprendeu por razões de manipulação a aguardar, que é o outro faz para mim. Quando Jesus falou sobre o potencial de movimentar uma montanha de cá para lá, isso pode, como todas suas parábolas, ser interpretada de 1000 maneiras. Mas uma coisa que nós não podemos deixar de considerar nas parábolas de Jesus é: se ele afirmou, é porque aquilo também é possível no sentido literal. O resultado, sim, o meio é que deve ser repensado. Imagine você que é um homem da construção e você entende que aquela montanha que habita perto de essa cidade deve ser movimentado de lugar. Mas você não o faz ou não almeja por um sentido vazio. Você almeja para gerar algum progresso. Então você pensa em empreender, construir, gerar empregos, extrair minerais e levar tudo isso para outro lugar. Mas é um grande desafio, áreas muito grandes, necessário tecnologia, capital, etc. E você, crendo e motivado, realiza, movimenta esta montanha de cá para lá. Com um detalhe, você, na concepção humana, é um ateu. Você executou fé, gerou progresso de maneira honesta e não necessariamente tem fé em Deus. É claro que eu não quero menosprezar o sentido da fé em Deus, mas a compreensão de Deus é muito limitada. Nós ainda, enquanto contingente, entendemos que Deus é um agente com o qual nós permutamos e imploramos, mas se Deus está em nós, nos cabe realizar. Sim, a parte da fé como uma ferramenta de ação. Não existe outro objetivo. Crer sem realizar é desperdício. E para realizar é necessário crer antes, porque senão o que motiva? Esse tema, o razão de trazê-lo para cá é para, junto com vocês, pensar sobre o que cada um tem realizado de seu fé. Quando Jesus disse que todos nós poderíamos fazer mais do que ele fez, isso não pode não ser verdade. Como eu disse, 1000 interpretações para cada parábola, mas existe uma que é o fato, aquilo é aquilo sim. Se Jesus disse que é possível, é possível. Senão, ele não seria Jesus. E o quanto que estamos trabalhando nossa fé para ampliar nosso potencial e nossa capacidade de realização através da nossa fé para atingirmos a condição de fazer próximo dele, de que ele fez. Jesus tem um caso muito emblemático dentre tantos, mas muito poucos foram registrados através de papel, muitos foram e ainda continuam sendo contados, mas é poucos também. Muito mais aconteceu em seu estadia no terra, última.
encarnado. Jesus caminhava muito, inclusive boa prática, andar, estar com pessoas, conversar com pessoas. E Jesus ia para onde estava a multidão, para poder se fazer presente, não enquanto o mito, mas enquanto o homem. E certa vez, alguém disse assim: Jesus está passando. E aí outro disse: neste momento eu não posso sair daqui. Como eu vou até ele para pedir que ele me cure? E aí o outro assim disse: deixe seu compromisso, vá até ele. E o outro disse: não posso. Infelizmente eu não posso. E começou a chorar, porque não podia ir até o local onde Jesus estava. Mas o outro colega não estava mantendo o posto, foi. E quando ele foi até Jesus, ele chegou um pouco perto de Jesus. Jesus disse aos seus: chame aquela pessoa, quero falar. E chamaram, e ele veio. E quando ele veio, Jesus disse: avise a seu amigo que a fé dele o curou. E aquele moço, naquele momento, tomou um choque, porque ele pensou: como Jesus sabia do meu amigo que não pôde vir pelo seu compromisso, e que estava tão afoito por receber a cura daquele que tem curado tanto, segundo se fala. E depois de passado o choque, ele pouco observou Jesus e retornou correndo para avisar o seu amigo. E quando retornou, o seu amigo estava em lágrimas. E disse assim para ele: Jesus esteve aqui comigo, e Jesus me curou. E aí ele disse: eu sei, ele mesmo me falou isso. E essa pessoa que manteve seu posto acreditou que era possível. Esse não é um evento de um único momento no tempo. Todo aquele que vivenciou experiência com Jesus já havia trilhado um caminho de despertar, de desenvolver, de tentar, de errar, de persistir, de continuar acreditando, se esforçando e trabalhando. E simplesmente o resultado se deu. Por que não pode ser assim com todos nós? Qual a diferença entre esse homem ou esse espírito que eu acabei de citar e qualquer um de vocês? Ele não precisou tocar, ele não precisou rezar, no sentido excesso, mas ele precisou acreditar que ele conseguiria, se esforçar para conseguir, trabalhar para tal e manter no dia a dia sua integridade. E eu digo, comparo todos com este homem, mas guardadas as proporções, por que não nos compararmos com o próprio Jesus, que disse que nós poderemos fazer mais do que ele? Porque cada um de vós não pode ser aquele que acredita em si mesmo, e tantos desgraçados ao redor de vocês não podem conectar a vocês, porque sabem muito bem que não existe distância física para o espírito, e vocês serem o agente do salvação. Já pensaram nisso? Muitos se colocam num lugar de judiados, fracassados, como se diz em outros templos, pecadores. Mas se Jesus quisesse os perfeitos, não tinha trazido os apóstolos que trouxe, com muito respeito a grandes homens, a grandes espíritos que já eram nessa época. Se nós analisarmos Saulo,
e Paulo. Fica muito claro o exemplo didático que Jesus quis nos dar e quantas foram as maravilhas que Paulo realizou. Então devemos sim nos colocar a depender da situação como aquele que sim precisa, porque sozinho não conseguimos, mas também como aquele que já tem 1 ou 2 ou 3 dias de trabalho no Evangelho, e por ter 1, 2 ou 3 dias, já tem o que ofertar e dividir. Não devemos nos constranger por isso. Muitos se constrangem porque usaram mal quando foram chamados pelos primeiros vezes. Esse tempo já passou. Não é esse o que Jesus quer saber. Ele quer saber o que nós podemos oferecer agora com o que temos neste momento. E para fazê-lo precisamos do exercício da nossa fé, porque se nós não acreditarmos em nós mesmos, como realizar? Não funciona. Então sejamos protagonistas da nossa história. Refletemos sobre Jesus quando nos convidou a fazer igual ou mais do que Ele. Pensemos o quanto já conquistamos que podemos ofertar a tantos outros que nem sequer sabem por onde estão, quem são. Mas lembremos de que somente o amor constrói. E numa relação de família, todos têm que se amar. E é dever e responsabilidade daquele que sabe um pouco mais oferecer ou ajuda àquele que ainda sabe um pouco menos. A responsabilidade é muito grande. E os tempos demandam agentes de esperança. Como tem sido falado em várias sessões e ambientes, nesse momento, a Terra passa por uma situação inédita. O contingente de desesperados, de desequilibrados, é muito maior do que sempre foi em toda a história do Estrela. É necessário quem os guie. E vocês sabem que esse é o papel de vocês. Portanto, se posicionem dessa forma. Não sejam omissos. Não busquem, como já disse, em outra situação, a zona de conforto. Busquem a zona de desconforto. Porque quando estiverem imbuídos do boa fé e se sentirem desconfortáveis, gravem. Esse é um sinal de que estarão fazendo aquilo que deve ser feito. Algum comentário ou pergunta? Eu queria fazer um comentário muito interessante sobre essa passagem, né, que você contou, porque, né, a gente, como você usou de exemplo sobre a fé, aquele homem se manteve no posto, no trabalho, mesmo com a oportunidade de, às vezes, desviar do foco que era o trabalho e ir ver Jesus, e provavelmente uma tentação, assim, a vontade dele de sair do posto poderia ser muito grande, mas ainda assim ele se manteve fiel ao posto, ao trabalho, ao que ele foi designado a cumprir. E quando nós temos ali a fidelidade ao trabalho, ao que nós estamos designados a cumprir, Jesus vem até nós, de alguma forma. E a nossa cura espiritual, que só com trabalho nós conseguimos, ela vem junto com Jesus. Então, é uma história realmente muito bonita, que nos traz essa reflexão de, apesar de tantas distrações que o mundo nos convida diariamente, mantermos firmes, mantermos fiéis em nosso posto de trabalho.
e ter a fé, a confiança, a fidelidade ali e saber que mesmo que Jesus passe em outro caminho, ele vai chegar até nós e nós nos curaremos. Então, esse é o comentário que eu queria fazer, porque realmente me marcou a história. Muito obrigado. Excelente ponto de vista, porque essa história, assim como as parábolas e outras tantas, cabe variadas interpretações. Mas não tenha dúvida que a realização demanda foco, demanda fidelidade, demanda prioridade. E para Jesus, enquanto agente maior da esperança na terra, o tempo, a distância, isso em métricas humanas, é completamente dispensável. Porque não há distância ou tempo para a realização do amor. Quantos e quantos hoje, ontem e infelizmente amanhã ainda estarão nos porões do seu alma, mas nem por isso não são assistidos por aqueles que estão no luz, que estão em grandes estrelas, com grande claridade. Então devemos trabalhar, devemos focar, devemos saber qual é a nossa prioridade e devemos trabalhar. Consistência. Perfeito. Algum outro comentário ou pergunta? Eu gostaria de falar. Pois não? Isso envolve também, posso até ondas quânticas, que a gente faz o trabalho primeiro sai de dentro de nós, para a gente mudar e quebrar paradigmas, crenças limitantes, para que a gente se envolva e essas ondas é igual quando ele não pôde sair, mas só o pensamento que ele gerou com tanta força, com tanta fé, que Jesus sentiu essa força. Ele não precisou estar presente, porque ele quebrou essa barreira que existia dentro dele e essa energia chegou até ele, recebendo de volta na mesma intensidade que fez com que essa cura chegasse para ele. Então, esse trabalho que a gente faz para o outro ajuda a gente a trabalhar o amor e a quebrar os nossos próprios preconceitos, as nossas próprias limitações, para que a gente possa emanar um amor mais verdadeiro para poder chegar no próximo. E isso a gente vai crescer e evoluir melhor. Mas que não é fácil, não é não. Mas pelo menos eu acho que uma vez uma entidade falou comigo assim, pediu para que eu fizesse, eu não tinha o hábito da prece. Faça a prece. Eu falei, mas não tenho hábito, não. Só faça. Isso faça com que você faz hoje, faz amanhã, e isso se torne um hábito que vai mudar nas suas energias, vai mudando os seus pensamentos e as coisas ao redor mudem também. Jesus fez uma recomendação por razão específica a sua época de homem na terra, de que aquele que fosse fazer prece, que fechasse em seu quarto e de lá fizesse o prece, que não fizesse em ambiente público, próximo a templos, porque não era esse o objetivo. E quando pensamos, e aí pego o exemplo que citou sobre a importância do prece, e como que isso se relaciona com as ondas que todos vocês e nós emitimos a todo momento.
Aquele que está em seu quarto de porta fechada, no anonimato, sem divulgar que está ali, o prece que ele realiza gera energia que chega em qualquer lugar, potencialmente. Pode chegar em outra estrela, pode chegar em outro sistema solar, pode chegar em outra galáxia, literalmente. Ele está dentro de um quarto. Ele não está necessariamente próximo ao templo. Se pensarmos no templo, na história que contei, seria Jesus. Aquele que cumpria seu compromisso não precisou de estar próximo e em distância de Jesus ou do templo para realizar seu prece. Por exemplo, quando recomenda-se o prece, é claro que falamos, ou pelo menos idealizamos muito além do simples balbuciar de palavras, mas devemos também ter bom senso e entender que o importante é começar, o importante é persistir, até porque vibrar, todos nós sabemos, devido à nossa estrutura genética, nós nascemos vibrando, somos vibração, mas aprender a vibrar diferente é treino. E como no seu início você disse, eu posso até estar errada. Não existe o certo e errado, é apenas um ressalvo, existe o desenvolvimento do conhecimento. Então, quando pensamos no física quântica, enquanto as possibilidades que o eletromagnetismo no submundo das partículas infinitesimais nos traz, o prece é um excelente exercício de execução do física quântica. O física quântica é apenas um nome que se dá para o pequenininho que pouco se conhece. Mas tudo, enquanto meio, acontece no espírito. Todos vibramos, mas educar a vibração, o prece é um excelente exercício. É claro que, à medida que aprendemos o prece, nós vivemos o prece, nós exemplificamos através de maiores atitudes. Mas não haja dúvida de que controlar os pensamentos é pré-requisito para controlar os ações. E sim, se todos, no mundo ideal, uma vez por dia, pudessem se recolher, e mesmo que fosse, no bom sentido, amarrados a seu sofá, a seu cama, balbuciar sem palavras se não tivesse outra forma, já seria um super progresso, porque começaria-se a educar os pensamentos, a educar as energias, começaria a saber que naquele momento não se deve pensar ruim, não se deve pensar vício, é momento de convite para a virtude. E sim, quando se repete a consistência que gosto tanto de falar, se repete, se repete, se repete, até que vira parte. E o Espírito assim está trabalhando a sua reforma. Afinal de contas, não existe outra forma de reforma íntima se não for repetir, repetir, cair, levantar, repetir, repetir, cair, levantar. E por que afirmo que não há erro? Porque esse é o único processo. Mentiroso é aquele que afirma que é possível ser perfeito na prova, sem errar no treino. Não tem como. Mas o esforço, e aí retomando por o tema do fé, é mandatório. Quando se esforça, se alcança. Cedo ou tarde, apesar de que, como eu gosto também de falar, não há tempo, mas para a compreensão de vocês de linha do tempo, cedo ou tarde se adquiriu virtude. Então, sim, é possível trabalhar as energias através do prece, é muito recomendado. E não tenha dúvida de que, do ponto de vista da física quântica, eu só tenho uma coisa a afirmar: é de que o fé pode ser explicado através da física quântica por uma grande premissa: é de que tudo é possível.
É um grande prazer poder falar com vocês novamente, mas sabemos da limitação do tempo. Então, agradecemos mais uma vez a oportunidade do diálogo, com esse ambiente convidativo, para que possamos nos expressar. Reforçamos mais uma vez de que, se somos filhos do Criador, nós somos o Criador enquanto potencial e devemos acreditar nisso, devemos experimentar, devemos nos esforçar, pois sabemos que muitos são os doentes, poucos são os médicos, e se aqui estamos é porque Jesus confiou em nós para compormos a sua equipe e levarmos a todos aqueles que estão em plena escuridão um pouco de luz, para que possam assumir novos caminhos em suas jornadas. Que o paz do Cristo habite os vossos corações. Uma boa noite. Boa noite.